Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal que vai ajudar você que quer trabalhar no mercado financeiro. E hoje continuamos o nosso mini curso gratuito para a certificação de assessores de investimentos da Ancord. Vamos continuar nossos estudos do tópico Lei número 9.613 de 98, Circular Bacen 3.978 de 2020, Resolução CVM 050 de 2021 e Resolução CVM 30 de 2021. Lembrando, nesse item caem 4 questões, o equivalente a 5% da prova. No mínimo, vocês têm que acertar 2 questões desse item. Então, ela faz parte daqueles temas que a pessoa precisa acertar um mínimo de questões. E vamos iniciar tratando sobre a Circular Bacen 3.978 de 2020. Tiago, o que fala essa circular do Bacen? Ela dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores de que trata a Lei 9.613 e de financiamento ao terrorismo previsto na Lei 13.260 de 2016. Essas instituições devem realizar a avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Então, sempre que as instituições tiverem que ofertar produtos aos seus clientes, elas têm que ter uma avaliação interna, uma forma de realizar avaliação interna. E é isso que a gente vai conversar mais um pouco. Para a identificação do risco de que trata essas instituições, a avaliação interna deve considerar, no mínimo, os perfis de risco dos clientes da instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de atuação, das operações, transações, produtos e serviços, abrangendo todos os canais de distribuição e a utilização de novas tecnologias, das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. O risco identificado deve ser avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência e a magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental. Para a instituição, devem ser definidas categorias de risco, que possibilitem a adoção de controles de gerenciamento e de mitigação reforçados para situações de maior risco e a adoção de controles simplificados nas situações de menor risco. A avaliação interna de risco deve ser documentada e aprovada pelo diretor referido das instituições citadas no enunciado da circular, encaminhada para a ciência ao comitê de risco, quando houver, ao comitê de auditoria, quando houver, e ao conselho de administração, ou, se inexistente, à diretoria da instituição. Falamos sobre algumas questões sobre avaliação de risco. Agora iremos tratar sobre procedimentos destinados a conhecer os clientes. Em inglês, Know Your Clients, KYC. As instituições mencionadas anteriormente devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus clientes, incluindo procedimentos que assegurem a devida diligência na sua identificação, qualificação e classificação. Os procedimentos referidos devem ser compatíveis com o perfil de risco do cliente, contemplando medidas reforçadas para clientes classificados em categoria de maior risco, de acordo com a avaliação interna de risco, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de que trata a avaliação interna de risco. As instituições referidas devem adotar procedimentos de identificação que permitam verificar e validar a identidade do cliente. Os procedimentos referidos devem incluir a obtenção, a verificação
e a validação da autenticidade de informações de identificação do cliente, inclusive, se necessário, mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público e privado. No processo de identificação do cliente, devem ser coletados, no mínimo, o nome completo e o número de registro no cadastro de pessoas físicas, o CPF, no caso de pessoa natural, e a firma ou denominação social e o número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, no caso de pessoa jurídica. As instituições mencionadas devem adotar procedimentos que permitam qualificar seus clientes por meio da coleta, verificação e validação de informações compatíveis com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação de negócio. Os procedimentos de qualificação referidos devem incluir a coleta de informações que permitam identificar o local de residência, no caso de pessoa natural, identificar o local da sede ou filial, no caso de pessoa jurídica, avaliar a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso da pessoa natural, ou o faturamento, no caso de pessoa jurídica. A qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de acordo com a evolução da relação de negócio e do perfil de risco. As informações coletadas na qualificação do cliente devem ser mantidas atualizadas. As instituições mencionadas no enunciado da circular devem classificar seus clientes nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco já mencionada, com base nas informações obtidas nos procedimentos de qualificação do cliente também já mencionados. A classificação deve ser realizada com base no perfil de risco do cliente e na natureza da relação de negócio, e revista sempre que houver alterações no perfil de risco do cliente e na natureza da relação de negócio. Os procedimentos de qualificação do cliente, pessoa jurídica, devem incluir a análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final. Devem ser aplicados à pessoa natural referida, no mínimo, os procedimentos de qualificação definidos para a categoria de risco do cliente pessoa jurídica, na qual o beneficiário final detém a participação societária. Excetuam-se do disposto as pessoas jurídicas caracterizadas como companhia aberta, as entidades sem fins lucrativos e as cooperativas ou fundos e clubes de investimentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários. No caso dos fundos e clubes de investimento, tem vários casos, mas não vejo a necessidade de verificar todos os casos aqui nessa aula. Caso vocês queiram conhecer mais, basta dar uma lida na circular. Vamos agora tratar sobre a qualificação da pessoa exposta politicamente. As instituições mencionadas no enunciado da circular, elas devem implementar procedimentos que permitam qualificar seus clientes como pessoa exposta politicamente. Consideram-se pessoas expostas politicamente os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivos e legislativo da União, os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União, de ministro de Estado ou equiparado, natureza especial ou equivalente, presidente, vice-presidente e diretor ou equivalentes de entidades da administração pública indireta, grupo de direção e assessoramento superiores, DAS, nível 6 ou equivalente, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar,
os subprocuradores da República e os procuradores-gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes de partidos políticos, os governadores e os secretários de Estado e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes ou equivalentes de entidades da administração pública indireta, estadual e distrital, e os presidentes de tribunais de justiça, tribunais militares, tribunais de contas ou equivalentes dos estados e do Distrito Federal, os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes ou equivalentes de entidades da administração pública indireta, municipal, e os presidentes de tribunais de contas ou equivalentes dos municípios. São também consideradas expostas politicamente as pessoas que no exterior sejam chefes de Estado ou de governo, políticos de escalões superiores, ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores, oficiais generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário, executivos de escalões superiores de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos. Pessoal, vamos curtir o vídeo, por gentileza? Assim você ajuda a divulgar um conteúdo gratuito e a que outras pessoas ingressem também no trabalho do mercado financeiro. Ficou com dúvida? Coloca aqui abaixo nos comentários. Se foi uma dúvida que foi a ver com tudo que eu coloquei ou uma dúvida envolvendo até essa parte final do vídeo, coloca nos comentários. Vamos continuar tratando sobre a Circular Bacen 3.978/2020. Vamos falar sobre os registros das operações. As instituições referidas no ofício, no enunciado do ofício circular do Bacen, devem manter registro de todas as operações realizadas, produtos e serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes, pagamentos, recebimentos, transferências de recursos e operações do mercado de câmbio. Os registros referidos devem conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada operação: o tipo da operação, o valor, quando aplicável, a data de realização, o nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular e do beneficiário da operação, no caso de pessoa residente ou sediada no país, e deve também o canal utilizado. No caso de operações envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior, desobrigada de inscrição no CNPJ na forma definida pela Secretaria da Receita Federal, as instituições devem incluir no registro as seguintes informações: nome da empresa e o número de identificação ou de registro da empresa no respectivo país de origem. No caso de operações com utilização de recursos em espécie, de valor superior a R$ 2.000, as instituições referidas devem incluir no registro o nome e o respectivo número de inscrição do CPF do portador dos recursos. No caso de operações de depósito ou aporte em espécie de valor individual igual ou superior a R$ 50.000, as instituições referidas no enunciado circular devem incluir no registro o nome e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, do proprietário dos recursos, o nome e o respectivo número de inscrição do CPF do portador dos recursos e a origem dos recursos depositados ou aportados. As instituições referidas devem implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações com o objetivo de identificar e dispensar especial atenção às suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Considera-se operações e situações suspeitas qualquer operação ou situação que apresente indícios de utilização da instituição para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
As instituições referidas devem implementar procedimentos de monitoramento e seleção que permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, especialmente as operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo. Inclusive, as operações realizadas ou os serviços prestados que por sua habitualidade, valor ou forma configurem artifício que objetive burlar os procedimentos de identificação, qualificação, registro, monitoramento, seleção previstos nesta circular, as operações de depósito ou aporte em espécie, saque em espécie ou pedido de provisionamento para saque que apresentem indícios de ocultação ou dissimulação da natureza da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores, as operações realizadas e os produtos e serviços contratados, que, considerando as partes e os valores envolvidos, apresentem incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso de pessoa natural, ou o faturamento, no caso de pessoa jurídica, e o patrimônio, as operações com pessoas expostas politicamente de nacionalidade brasileira e com representantes familiares ou estreitos colaboradores de pessoas expostas politicamente, as operações com pessoas expostas politicamente estrangeiras, os clientes e as operações em relação aos quais não seja possível identificar o beneficiário final, as operações oriundas ou destinadas a países ou territórios com deficiências estratégicas na implementação das recomendações do Grupo de Ação Financeira, as situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes, as operações e situações que possam indicar suspeitas de financiamento do terrorismo. Vários casos, envolvendo pessoas expostas politicamente. É um item que cai em prova. Cabe aqui, nesse momento, retomar esse vídeo umas 2 vezes. Acho que está suficiente, assim. Claro, ouvindo os vídeos, sempre fazendo anotações, correto? Vamos agora tratar sobre procedimentos de comunicação ao COAF. Nós já vimos que o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As instituições referidas devem comunicar ao COAF as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. A decisão de comunicação da operação ou situação do COAF deve ser fundamentada com base nas informações contidas no dossiê, ser registrada de forma detalhada no dossiê. Ela deve ocorrer até o final do prazo de 45 dias, contados a partir da data da seleção da operação ou situação. As instituições mencionadas devem comunicar ao COAF as operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$50 mil, as operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferência de recursos por meio de qualquer instrumento contra pagamento em espécie de valor igual ou superior a R$50 mil, a solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50 mil. Maravilha, pessoal. Fechamos a circular Bacen 3.978/2020. Agora vamos tratar sobre a resolução CVM número 30 de 2021. Ela dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços
sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. As pessoas referidas devem verificar se o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente, a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação, e o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. As pessoas referidas devem analisar e classificar as categorias de produtos com que atuem, identificando as características que possam afetar sua adequação ao perfil do cliente. Na análise e classificação das categorias de produtos, devem ser considerados, no mínimo, os riscos associados aos produtos e seus ativos subjacentes, o perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto, a existência de garantias e os prazos de carência. Agora tratamos sobre um item que sempre cai em prova também. São considerados investidores profissionais. Quem são os investidores profissionais? Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, e as pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio. Os fundos de investimento, os clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM, agentes autônomos de investimento, administradores de carteira de valores mobiliários, analistas de valores mobiliários e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM em relação a seus recursos próprios, investidores não residentes. Nós vimos até agora os investidores profissionais. Agora nós vamos ver os investidores qualificados. Quem são os investidores qualificados? Os investidores profissionais, eles são investidores qualificados. Mas não é a recíproca, tá? Eu estou dizendo aqui que são considerados investidores qualificados os investidores profissionais. Isso não quer dizer que os investidores profissionais, eles são qualificados, certo? Não, isso não quer dizer que os investidores qualificados, eles são investidores profissionais, tá bom? Pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a R$1 milhão e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio. Então, para ficar claro, investidor profissional, de modo geral, tem que ter 10 milhões. Investidor qualificado tem que ter 1 milhão, certo? Então, fiquei na dúvida entre investidor profissional e investidor qualificado. Para ser profissional tem que ter 10 milhões. Para ser qualificado tem que ter 1 milhão. Isso é uma coisa para a gente lembrar, né? Outro caso de investidores qualificados. Pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exame de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agente autônomo de investimento, administradores de carteira de valores mobiliários, analista de valores mobiliários e consultores de valores mobiliários em relação aos seus recursos próprios, e os clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas que sejam investidores qualificados. E aqui concluímos a Resolução CVM 50/2021. Vamos revisar o que vimos nessa aula? Nós continuamos o tema Lei 9.613, Circular Bacen 3.978, Resolução CVM 050 e Resolução CVM 30 de 2021. Dentro desse tema, nós vimos a avaliação interna, vimos a política de conhecer seu cliente, vimos quem são as pessoas expostas politicamente, falamos sobre o registro das operações e a comunicação ao COAF,
tratamos das resoluções CVM 050 de 2021 e vimos a adequação dos produtos com o perfil do cliente. E concluímos com os investidores profissionais e qualificados. Gostou do conteúdo, pessoal? Se inscreve no canal e compartilha com pessoas que estejam interessadas em ingressar no mercado financeiro. Desejo bons estudos para você e até o próximo vídeo.